vou falar aqui de cima, porque eu sou meio baixo. Bom, então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui, apesar da chuva. Né? Espero que não decepcioná-los. E talvez eu passe um pouquinho da uma hora. Vamos ver, talvez não. Depende do que a gente... Eu sou muito falador. Eu começo a falar uma coisa que não precisa, que não deve, não costumo falar. Não, mas então vamos lá, não vamos perder o nosso tempo. Eu fui me dado o prazer de falar sobre a iconografia de São Tomás de Aquino. A iconografia é a maneira que você grava, que você representa o santo. Você pinta o desenho do santo. Ninguém sabe, a não ser desses santos recentes, como era a fisionomia. Então, você não tem jeito de colocar a fisionomia do santo. Na iconografia oriental, os ícones orientais, é obrigado que eles coloquem o nome do santo. O nome do santo tem que vir escrito, para saber, esse é o santo tal. Na nossa iconografia não é comum vir o nome escrito. Então, nós temos que conhecer o santo através de quê? A gente reconhece os santos através daquilo que eles chamam de atributos. Os atributos são objetos relacionados a ele, que são colocados junto com a imagem para você o reconhecer. O São Tomás de Aquino tem vários atributos. Ele é chamado, todo mundo dizendo, né, do doutor angélico. Eu começo aqui a apresentação mostrando uma tela, um detalhe, isso é o busto, essa pintura em corpo inteiro. Mas eu peguei só esse detalhe que aparece com a asa. Não é muito comum, mas pode aparecer também. O São Tomás de Aquino com a asa. Então essa asa eu não vou comentar mais, vou falar dela aqui, vou mostrar lá na frente aparecendo um outro com asa. É porque ele é o doutor angélico, mas não, em regra, ele não aparece com a asa. Mas pode ser um atributo dele, por essa razão. Os atributos mais pertinentes são, o primeiro, esse sol no peito, representando a inteligência e a iluminação dele. Né? Esse é o mais pertinente. É o que acontece mais. Mas mesmo assim pode encontrar alguns nós aqui sem esse resplendor no peito. Mas vamos passar então, que eu vou analisar o conjunto. Eu vou dar uma introduçãozinha, porque no final eu vou falar sobre as relíquias dele, onde estão, nós vamos ver por quê. As relíquias dele estão em Toulouse. Aqui está o mapa francês, aqui está Lodz, aqui na França, no sul da França. No sul da França foi onde São Domingos criou a ordem dos dominicanos. A ordem dos dominicanos era uma ordem, foi criada, não, era uma novidade naquele século, dessa época. Ele fundou em Toulouse, ele era castelhano, e foi confirmado por Aurélio III em dezembro de 1265, a ordem dos pregadores, a ordem dos dominicanos. Como é que surgiu essa ordem? São Domingos estava passando por essa região, acompanhado do bispo dele, ele era regular. Ele não era religioso, era regular. Ele estava passando por um bispo por aí, porque ele estava indo para a Noruega para tratar do casamento de uma princesa castelhana com um príncipe da Noruega. Eles passaram por aí, estava no auge da heresia dos cátaros nessa região. Eu não vou entrar em detalhe que é a heresia dos cátaros, senão a gente começa uma palestra dos cátaros, é outro assunto, né? Mas os cátaros eram uma heresia que não reconhecia o ensinamento da igreja, que acreditavam na reencarnação, que se consideravam puros, e eles faziam o possível para ser bastante despojados, né? Eles eram os bons, os homens bons. Então eles eram muito despojados. E São Tomás, São Domingos, passando por lá, ele percebeu que havia muita dificuldade da conversa dos enviados dos bispos e dos enviados do Papa, porque eles vinham com muita pompa e circunstância, e os cátaros eram muito modestos. E falaram, para conversar com a gente, nós não podemos chegar aqui com essa pompa toda, nós temos que nos igualar a ele, então nós temos que ser pobres como eles são pobres. Então ele criou essa ordem mendicante. Na mesma época que São Francisco criou os franciscanos. Nessa mesma época,
os carmelitas estavam chegando do Oriente, porque os carmelitas foram criados no Oriente. Estavam chegando também na Europa, e o Honório III foi um grande papa. E foi o papa que reconheceu a ordem dos franciscanos, dos dominicanos e dos carmelitas do Ocidente. Bom, essa região aqui, nós passamos por lá. Quem for naquela viagem na Europa, nós passamos por aqui, ó. Nós saímos daqui, né? Não lembrar? Viemos por aqui assim, depois subimos por aqui até Lourdes, por aqui assim, né? Nós passamos aqui e vimos até o castelo de Carcassonne. Vocês lembraram? Alguns viram o castelo de Carcassonne. Ali onde é que ficava o canal do Midi. Era aquela região ali, é a região dos cátaros, onde existia uma quantidade de cátaros. E São Domingos, então, fundou essa ordem nessa região com essa finalidade. E outra coisa, além deles serem pobres, deles serem mendicantes, como os cátaros se diziam ser, eles queriam ser profundos conhecedores da teologia, profundos conhecedores da doutrina da igreja, para poder pregar para os cátaros. E eles queriam ser uma ordem de pregadores, a ordem que São Domingos criou com o nome de ordem dos pregadores. Essa ordem de pregar foi muito relutantemente aceita pelo Papa, porque até então a ordem de pregar era dada pelos bispos. E ele queria que a ordem de pregar fosse dada pelo Papa, a ordem dele independente dos bispos. Por isso teve um pouco de demora para ser aceito isso. Por fim, ele recebeu a ordem de que os frades dele pudessem pregar. Então, falando nisso, é porque no final nós vamos terminar aqui em Toulouse. Aqui é a casa que existe em Toulouse, onde ele teve hospedado. Então, lá, vestígios da antiga, aqui está mostrando, vestígios da antiga muralha galo-romana de Toulouse. E São Domingos, o fundador da Ordem dos Padres Pregadores, habitou aqui em 1215, com seus primeiros companheiros. Isso está lá em Toulouse. Essa casa existe lá até hoje, ele está aqui. Nessa casa funciona hoje uma faculdade de teologia e direito canônico dirigida pelos dominicanos. E uma parte dessa casa, a gente visita, eles conservaram como era no tempo que São Domingos morou lá. Esse nome Seipian, não sei como pronuncia, era o dono dessa casa. O dono dessa casa foi um dos primeiros discípulos de São Domingos e acabou doando essa casa para que os dominicanos morassem nela. E esse aqui era o quarto, hoje em dia transformado numa capela. Eu tive a sorte também de ir lá. Poucas pessoas vão lá. Mas eu, como minha família é muito ligada a São Domingos, da família da mamãe, eu fiz questão de ir lá. A mulher ficou esplantada, porque alguém se interessou em bater aqui, porque raramente uma pessoa vai lá. Mas eu tive a sorte de ir lá na capela onde São Domingos dormiu. Era aqui, no quarto dele ali. Bom, aí, o São Domingos, em 1206, ele converte umas mulheres cátaras, renunciam ao catarismo, e elas não encontravam meio para se integrar de novo ao meio que elas moravam. Então ele falou: vou criar um convento aqui para vocês. Aí, numa cidadezinha lá perto, Louis, uma cidade lá perto, ele criou esse convento. Foi o primeiro convento que ele criou. Era para mulheres. Eram as mulheres cátaras que haviam sido convertidas. O prédio do antigo convento foi demolido, não existe mais. Mas existe lá ainda um convento chamado Nossa Senhora de Cluet, que é das dominicanas, porque da ordem tem dos homens, né? Das mulheres. E lá está a pintura representando o Honório III, reconhecendo a ordem dos dominicanos em 2016. Aqui, São Domingos morreu em Bolonha, em agosto de 1221. Vamos interessar mais ou menos a data, o ano, só para ter uma noção que São Magaquim vai aparecer logo depois. Mas eu coloquei aqui, por que ele morreu em Bolonha? A ordem pretendia formar pessoas sábias, conhecedoras da doutrina,
Então ele criava conventos sempre em cidades que tinha universidade. Então o primeiro convento que ele criou masculino foi em Bolonha. Logo depois que ele recebeu a ordem do Papa, ele foi para Bolonha, ele não voltou mais para Toulouse, ele morreu na Itália, criou vários conventos na Itália, e o primeiro deles foi em Bolonha, onde ele está enterrado. São Domingos não está enterrado nem na Espanha, nem na França, ele está enterrado em Bolonha, que foi o primeiro convento dele, que ele criou lá, porque foi a primeira universidade, ele fica do lado da universidade. Depois eles acabaram sendo os mestres da universidade, né? Mas eles vieram para aprender. Aí ele morreu lá na Bolonha, está representando um quadro aí, para a nossa igreja. Aqui é o convento dos, eu trouxe o nome, como é que chama em Toulouse? Ninguém fala sobre lá, onde é o convento dominicano em Toulouse? Ninguém sabe onde é que é. Todo mundo fala, o convento dos jacobinos. Na França é comum que os dominicanos sejam conhecidos como os jacobinos. Depois vamos explicar por quê. Então, o convento dos jacobinos, quer dizer, convento dos dominicanos, em Toulouse. A construção iniciou em 1230, está vendo? Foi logo depois que os dominicanos já tinham morrido, mas demorou 2 séculos para ser construído. É uma coisa monumental isso. Agora, jacobino por quê? Na França, em Paris, perto da Universidade de Paris, a Universidade de Paris era muito importante, eles tiveram muita influência na Universidade de Paris, por causa do rei São Luís, né, que os protegia. Eles criaram o primeiro convento em Paris, na rua de São Tiago. Jacques, em francês, Jacques, rua de Saint-Jacques. Aí ficaram com o nome de Jacobinos, porque eles tinham um convento na rua de Saint-Jacques. No mesmo convento dos dominicanos, dos jacobinos, ficou reunido aquele pessoal mais da extrema esquerda da Revolução Francesa, que eram os jacobinos. Se reuniram no antigo convento dos dominicanos, que havia ordem já tinha sido extinto na Revolução Francesa. Aqueles jacobinos da Revolução Francesa têm esse nome porque eles se reuniam no convento dos dominicanos na rua de Saint-Jacques, em Paris, o convento dos jacobinos. O jacobino é uma coisa que o dominicano. Na França, aqui de alguns estudos dele. Agora, os atributos iconográficos dele. Quais são? Esses são os que aparecem mais, né? Você tem, primeiro, o hábito dominicano. Se você tem um santo que pertence a uma ordem, se você colocar ele vestido com a roupa da ordem, é lógico que ele vai ficar visivelmente, vai saber que é a ordem dominicana. Mas quantos santos dominicanos existem? Então precisa ter mais alguma coisa além do hábito para você saber que santo que é. Mas você não pode errar o hábito. O hábito você não pode errar. Tem que ter o hábito dos dominicanos. Ele tem o outro mais importante, que aparece mais recorrente, é o sol do peito. Ele tem sempre, costuma ter muito recorrentemente, a pena, que era o objeto de trabalho dele, que ele escrevia. E os livros, que eram o produto do trabalho dele, os livros que ele escreveu, as obras que ele escreveu. Uma igreja. Na iconografia oriental é comum a gente encontrar naqueles mosaicos de Constantinopla uma figura com uma igreja na mão, sempre significando que aquela pessoa construiu uma igreja. Mas nesse caso não é porque ele construiu uma igreja, é porque ele deu à igreja as bases da doutrina da igreja. Muitas vezes a igreja é suportada pelos livros dele, na mão dele. Tá? E o outro é um ostensório, porque ele foi um grande cantor, um grande devoto da Eucaristia, que nós vamos ver mais para frente. Então, agora vamos analisando imagens dele com cada um dos atributos. Tá? Ó, primeiro, o hábito. O hábito de um monge, de um frade, do capuchinho, né? Cada um tem seu hábito. Isso facilita, você está sabendo qual é o hábito, você já sabe que hora que ele é. O hábito dos dominicanos é esse. Então, o hábito de São Francisco, de São Domingos, de São Martinho de Porres, né? Depois, agora a gente não pode falar de Porres, parece que é de Porres, me deram o nome de Lima,
eu falei o nome dele agora, São Martinho de Lima, né? São Martinho de Lima tem uma diferença, para falar nisso, depois a gente comenta mais para frente. Os fatos americanos, eles usam um rápido composto de 4 peças, numa harmonia de branco e de preto. Uma túnica branca, um escapulário também sem mancha. Esse escapulário, para os que são frades, é um escapulário branco. Tá? Então, quanto mais aqui, tem que ser o escapulário branco. O escapulário, então, é essa faixa que está aqui, na frente dele. Tá? Sobre as escápulas, aí o nome de escapulário. Né? O capuz branco, uma capa de cor negra, e além do capuz branco, ele tem mais um capuz preto, com 2 capuzes. Ele tem um cinto de couro e um rosário pendurado. Aqui na imagem não está aparecendo isso. Esse é o hábito dos dominicanos. Se fosse o São Martinho de Porres, ele não era exatamente um frade dominicano. Ele era um ajudante aquelas pessoas que limpam o convento, que estão a portaria do convento, que cozinha, né? Uma espécie de irmão. Mas ele não era irmão, porque eles tinham os irmãos que não eram sacerdotes também. E usavam o branco. Quando pregava, quando era suficientemente erudito para pregar. Mas aqueles que não eram suficientemente eruditos para pregar, eles faziam o serviço doméstico. Aí eles usavam o escapulário preto. Por isso, vocês vão ver, o Martinho de Porres, tem um santinho dele aqui, vocês vão ver que ele usa o escapulário preto. Aqui, rapidamente, é só um pintor famoso espanhol, do Goethe, que é um pintor da Catalunha, né? Mostrando o São Tomás de Aquino recebendo o hábito dominicano. Então, como nós estamos falando do hábito, eu sempre estou trazendo sempre assim, a figura com o atributo, depois algumas pinturas que foram feitas e ressaltam aqueles atributos. Aqui tem então um quadro do Frangéli, que é dominicano também, que está representando dois santos dominicanos, pelo hábito de ver que é dominicano. Do lado de lá, já você sabe que é São Tomás de Aquino, porque ele tem no peito aquele resplendor, né? E do lado de cá é São Domingos. Os atributos de São Domingos são um ramo de lírio e um livro. O livro, no caso de São Domingos, representa a regra dos dominicanos que ele redigiu. Em regra, todo santo que cria uma nova ordem escreve uma regra, então em regra ele traz um livro na mão. No caso, esse São Domingos está com o livro da regra. Igual São Tomás de Aquino pode estar com um livro daqueles qualquer que ele escreveu. Em regra, às vezes aparece um trecho da Suma Teológica escrita nele. Né? Então vamos lá. Aqui é o resplendor. Alguns exemplos em que você tem. Esse aqui até explicou aquele retrato lá, né? Está no Convento de São Marcos de Florença. O resplendor, aqui está o outro. Onde está o resplendor? Está o hábito dele, dominicano. Aí o artista aqui no período barroco, eles se enfeitavam um bocado no resplendorzinhos numa roupa dele toda, né? Aquilo que você falou assim no outro dia, né? No período barroco eles punham até flores, enfeitavam o hábito dos santos, né? Era comum isso. Mas o hábito está lá. E ele colocou na cabeça dele, o artista colocou aqueles resplendores no hábito dele e encostou só no peito. Aqui são vários exemplos onde nós temos a mesma coisa. O resplendor e o livro, o resplendor e o livro, o resplendor e o livro. Aqui nós temos um que perdeu o que ele tinha na mão. É uma imagem. Imagem para perder. Tem na mão. Da mesma forma, esse daqui também perdeu o que tinha na mão. O que ele tinha na mão? Em regra, é de se esperar que ele tenha uma pena, que é o atributo mais comum que ele tem. Mas se ele tivesse um ostensório, podia ser um ostensório também. Tá? Aqui, muito provavelmente, seria uma pena. O de lá, eles não usaram o hábito dominicano, eles usaram todo dourado, até aquele negócio, do barroco, eles usavam isso,
representava ele na glória, que do dourado. Na iconografia, o dourado sempre remete à luz celeste. Aqui é um tríptico político, né? Que representa São Domingos, São João Batista, São Pedro Mártir e São Tomás de Aquino, feito pelo Frei Angélico. É fácil de identificar, achar que é São Domingos com o livro na mão, o atributo dele, e o livro. O São João Batista é fácil de representar, porque ele está vestido de pé, né? Depois ele já colocou esse manto por cima para enfeitar o santo. Né? O São João Batista não usava esse manto, mas ele colocou, está lá. Mas a pele, que é mais o atributo do São João Batista, está lá. Aqui está São Pedro Mártir. Ele está prestes a segurando uma pena, mas ele não está segurando uma pena. Quem conhece a vida de São Pedro Mártir sabe que ele foi. Olha o nome está dizendo, Mártir, né? E os santos mártires têm sempre um atributo, uma palma. Então aquele lado não está segurando uma pena, ele está segurando uma palma. E se não tivesse escrito ali que era São Pedro Mártir, ele poderia saber que São Pedro Mártir, porque ele está com a cabeça vermelha, porque ele foi escalpeado, arrancaram com a espada o couro da cabeça dele. Tá? E de lá está o nosso São Tomás de Aquino representado. Eu reconheço por quê? Pelo esplendor do peito e o livro. Aqui está um outro, que é o Menino Jesus, o Nossa Senhora entronizado pelo Menino Jesus, entre São Agostinho e São Tomás. O São Tomás é óbvio que é São Tomás, porque o hábito é o hábito dos dominicanos. Está com o livro na mão, está com o respirador no peito, é São Tomás. Agora, quem me disse que isso aqui é São Domingos? Quem está me dizendo que é São Domingos é quem pintou. O Frei Angélico disse que era quem pintou. Porque qual o atributo do São Domingos para identificar? Eu sei que é São Domingos porque eles são mais. O pintor disse que era São Agostinho. Está errado que é São Agostinho? Não, não está errado, porque ele é um bispo. Tudo bem. Está com o livro na mão, está certo, ele escreveu livros. Mas faltou o atributo principal, se fosse o caso, que é um coração ardente, o atributo de São Agostinho, um coração flamejante. Tá? Ou seja, o de cá não está completa a iconografia dele. Mas o pintor falou que era, não vamos brigar com ele. Ele não errou não, porque ele colocou como bispo, etc, etc, etc. E a relação, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho são os dois grandes teólogos, né? O antecessor dele, da teologia, era Santo Agostinho, baseado em Platão, né? E o outro aqui já no Aristóteles, que já foi dito aqui. Aqui o outro quadro do Gilardai, que foi um grande pintor renascentista também, Jesus entre anjos e santos. Esses santos aqui não dá para a gente distinguir quem é. Não dá para saber quem é. Mas esse aqui é óbvio que é Santo Tomás de Aquino. Porque tem lá o Resplendor, tem um livro. Então eu sei que é Santo Tomás de Aquino. Aqui é São Tomás de Aquino sobre a Verdóis, ou seja, também chamado Triunfo de São Tomás de Aquino. O São Tomás de Aquino, que já foi dito aqui também, ele tomou conhecimento de Aristóteles através dos sábios árabes, né? Os nestorianos, que era uma outra heresia que teve em Constantinopla, os nestorianos fugiram de Constantinopla, foram lá para o Oriente, e eles levaram os escritos de São Tomás. Os nestorianos eram muito ligados à filosofia de São Tomás de Aquino. E o Ocidente ficou desconhecendo São Tomás, até então não conhecia. Quem levou o conhecimento de São Tomás para a Europa foram os árabes, através, sobretudo, desse sábio árabe chamado Averroes, que morava em Córdoba e que era ali perto, e expandiu o pensamento de Aristóteles. E o São Tomás de Aquino e muitos outros passaram a cristianizar a doutrina de Aristóteles, né? Até então, o principal filósofo que influenciava a doutrina era Platão. Agora, com eles, passou a ser Aristóteles. Só foi dito isso aqui. Eu não acredito que o São Tomás de Aquino tenha vontade de pisar no Averroes. Para mim, ele respeitava Averroes. Mas isso aqui é do pessoal da época que pintava. Os árabes, na época, eram um perigo para eles. Estavam sempre ali por perto para tomar
o Ocidente. Então eles costumam sempre colocar nesse período o São Tomás de Aquino pisando no Averroes. Eu duvido muito que o São Tomás de Aquino tenha pisado no Averroes. Ele pode não ter concordado, porque o Averroes fez uma leitura islâmica do Aristóteles. Mas ele trabalhou corretamente dentro da mentalidade dele islâmica com o Averroes. O São Tomás de Aquino era suficientemente inteligente para não desprezar ele, querer pisar na cabeça dele. Feito, aparece na iconografia recorrente, parece sempre isso. Parece muitas vezes isso. São Tomás de Aquino pisando na cabeça de Averroes. Ele conheceu Aristóteles através de Averroes, não acredito que ele vá querer pisar na cabeça do Averroes. Bom, aqui está um detalhe, né? É o triunfo de São Tomás de Aquino sobre o Averroes, do lado de cá está o Platão e Aristóteles. Né? E o Averroes aqui, esse é o detalhe daquele quadro que eu mostrei antes. E aqui está o que me interessa na palestra, são os atributos, né? Está aqui o hábito americano, os livros e o resplendor no peito. Tá? Aqui estão vários quadros para reforçar a sua teoria, né? Aqui não tem o resplendor, tem o livro e tem o hábito. Tem um livro, tem um hábito, a gente vai pensar logo em São Tomás de Aquino. Tá? Ainda mais aquele lá que está escrito que a Suma Teológica está escrito São Tomás de Aquino ali embaixo. Mas todos eles são São Tomás de Aquino por causa do hábito e do livro. E pode faltar isso do resplendor. O resplendor é o que aparece mais, é o atributo que aparece mais. Aqui o mural mais famoso de São Tomás de Aquino fica em Florença, numa igreja que pertencia aos dominicanos. E essa capela é chamada Capela dos Espanhóis. Chama Capela dos Espanhóis porque uma princesa espanhola casada com aqueles médicos frequentava essa capela com o staff dela e ficou com o nome de Capela dos Espanhóis. Então lá está representado São Tomás de Aquino, né? Só isso aqui está em uma palestra de interpretar, porque cada um tem um significado, cada personagem dessa tem um significado aqui. Né? Agora entrar só no detalhe central, porque não me interessa os outros, não me interessa aqui, né? Na nossa palestra. Aqui está o São Tomás de Aquino, né? Ele não está com resplendor coisa, né? Ele está com um livro, um mapa dominicano. E está de quatro aos quatro evangelistas, tem quatro evangelistas. E está aqui, ele está pisando a cabeça da voz ainda. E não só da voz, mas os outros sábios árabes que eles colocaram aqui também. Agora, repare que interessante que os sábios árabes estão em cima de um tapete voador. Né? Eles conheciam também a história das 1001 noites, conheciam as histórias do tapete voador. Isso é uma picardia, uma maldade com os árabes. Assim, a sabedoria deles é fantasia, um tapete voador. Né? Colocaram os sábios árabes num tapete voador. Né? Mas é só detalhe, mas o mais importante aqui é a figura de São Tomás de Aquino, precisa aprender, né? Então vamos embora. Aqui a mesma coisa. São Tomás de Aquino, vencendo os hereges, e como sempre está lá pisando na verolha, ele já está, né? Aqui é a composição inteira, né? Mas se eu mostrasse aqui inteiro, não dava, então deixa eu pegar um detalhe que interessa aqui, essa parte daqui, é ele pisando na verolha. A verolha é quase um atributo. O quê? Quase um atributo. Pode parecer. Não faz mal você parecer um. Eles colocavam às vezes hereges também, tá? Mas é um atributo, quase que chega no atributo. Aqui é o outro quadro, São Domingos, ladeado de dois santos dominicanos, São Pedro Mártir, fala que é, e de fato dá para ver que percebe que é, porque ele tem o livro na mão, ele não está com a cabeça copiada, mas ele está com a palma do martírio, e lá de lado é São Tomás de Aquino, não tem o resplendor no peito, vai ter um livro, e o hábito franciscano. O hábito franciscano, e se tem um hábito franciscano, um livro na mão, São Domingos. Bastava isso. Aí, em regra, tem o resplendor. Aqui é o outro político. Alguns santos dá para a gente perceber quais são. Esse aqui é São Miguel, né? Que santo que tem uma roda dentada na mão?
Santa Catarina. Santa Catarina, de Alexandria. É o atributo dela. Aqui está São Pedro. A gente conhece São Pedro porque a fisionomia de São Pedro é sempre repetida, esse cabelo esse cabelo cacheadinho, esse branco, com a barba cacheada, e São Tomás de Aquino, com o livro dele, e aqui uma santa dominicana, não sei quem é, pode ser, não sei quem é, pelos atributos não dá para conhecer, pode ser que seja Santa de Siena, Catarina de Siena, que era a santa mais importante dos dominicanos até então. E do lado de lá está São Paulo com a espada na mão, né? Dá para ver que é São Paulo aqui com a espada, e esse aqui também dá para identificar porque ele está segurando uma grelha. É São Lourenço. Tá? Aqui, novamente para ressaltar, só para reafirmar, né? Está uma virgem com São Tomás de Aquino, do lado está São Paulo do outro, São Paulo contra Marte. Em regra, os Martes são representados como atributo, o objeto que ele sofreu o martírio. Aqui ainda é a colocação da Virgem com 42 santos. Imagina, você vai identificar qual os 42 aí, né? Vamos identificar só esses daqui, né? Aqui no cantinho. Quem está aqui? Com o livro na mão e um livro na mão, são Domingos. E São Tomás de Aquino. Tá? Se a gente quiser tentar entrar por aqui, eu não sei qual é esse daqui, é um dominicano, mas eu não sei qual é. Esse aqui deve ser São Paulo, com a espada no ombro aqui, deve ser São Paulo. Muito provavelmente esse aqui é São Pedro. São Pedro costuma ter um livro na mão ali da chave também. Em regra, a gente pensa que São Pedro é uma chave, né? Mas São Pedro pode carregar um livro. Se estiver carregando um livro, não está errado. Por que não dá errado São Pedro com o livro na mão? Porque ele escreveu um dos livros da Bíblia, que é a carta de São Pedro, a Epístola de São Pedro, né? Aí aqueles que participaram do Testamento podem trazer um livro na mão representando o livro que ele escreveu, mostrando o Novo Testamento. Aqui é um retábulo é esse altar em mármore, né? Em madeira pintado. Nós tomamos Aquino, que agora não tem dúvida, esse não tem dúvida nenhuma que é São Tomás de Aquino, porque ele está aqui com a. Meu Deus do céu, tem que eu não consigo. Aqui, o brilho no peito, o livro na mão e o hábito dominicano. Aquele lá está com o hábito dominicano, mas eu não sei por que ele tem a trombeta, eu não conheço. Eu poderia entrar no Google, saber sobre São Vicente Ferreira, para saber por que ele está com essa trombeta na mão. Algum motivo deve ter. Mas eu não preparei. É o anjo do Apocalipse. O quê? É conhecido como o anjo do Apocalipse. Ele é conhecido como o anjo do Apocalipse? Então é por isso que os anjos vão tocar uma trombeta, né? O anjo está com a trombeta na mão. Já explicou aqui o atributo lá do São Vicente Ferreira. Poder passar, né? Aqui, ele com o livro e a pena. Tem vários exemplos dele com o livro e a pena, e mais aqueles outros que nós já falamos, aqueles atributos que nós falamos. Agora vamos ver um pouquinho sobre a pena. Aqui está o doutor da igreja, Zambulano foi um grande pintor espanhol, né? Está São Domingos na glória, e está aí lá, agora está com o rato dominicano, está com o livro, está com o resplendor do peito, e agora, além disso, carrega a pena. E está entre os santos doutores. Esse daqui dá para dar minha. Sabe quem é? Que é aquele São Jerônimo que traduziu a Bíblia lá, traduziu a Bíblia para o latim, né? Os outros eu não consigo identificar. Muito provavelmente esse aqui deve ser Santo Agostinho, eu não sei. Esse aqui é um santo São Gregório. Papa, pode ser São Gregório, pode ser São Gregório, né? É interessante esse negócio de iconografia, mas eu não conheço todos, não. Conheço alguns. Os mais fáceis, Santa Luzia, Santa Inês, essas assim que tem nas igrejas da gente. Aqui uma gravura feita aqui na América do Sul, no Chile, que está São Tomás de Aquino apenas escrevendo o seu livro. Tá? A gente distingue bem que é um grupo que tem São Tomás de Aquino no meio. Vale a pena. Agora, um outro atributo que tem, a pomba. Essa pomba é o Espírito Santo, porque na nossa igreja ocidental, o Espírito Santo é sempre representado por uma pomba, por figura da pomba.
E essa pomba, quanto mais estiver perto do ouvido dele, mais vai ser de São Tomás de Aquino. Porque muitos outros santos podem ter a pomba, mas quando a pomba está no ouvido, assim, é São Tomás de Aquino. Por que eles colocaram a pomba? Eles acham que São Tomás de Aquino escreveu tão bem, ele escreveu tanta coisa profunda, que uma cabeça de um ser humano sozinho não dava para dar conta daquele serviço que ele fez. Então ele precisava, os escritos dele, além de ter a sabedoria dele, tinha que ter sido iluminados pelo Espírito Santo. Tinha que ter sido inspirados como as palavras da Bíblia foram inspiradas para quem escreveu a Bíblia. Eles acreditam que o Espírito Santo teve em particular deferência com São Tomás de Aquino, em vista da grandeza da obra dele. Por isso ele é representado com o Espírito Santo, às vezes, bem perto, sussurrando no ouvido dele. Aqui são duas representações de São Tomás de Aquino, mais ou menos dentro da iconografia oriental. Por quê? Esse modo de representar, esse rosto, esse modo de desenhar aqui, é bem do estilo oriental. Né? É o ícone mesmo. Dá logo a pomba do Espírito Santo para nós. O nome Santo Tomás de Aquino, porque eu falei para vocês que o ícone tem que ter, pela regra do ícone da Igreja Oriental, tem que ter sempre o nome do santo escrito. Está o nome do santo escrito. Agora, eu achei interessantíssimo esse daqui, porque ele é ocidental. O Santo Tomás de Aquino não é tão comum na Igreja Oriental, não, né? Porque quando o Santo Tomás de Aquino viveu, já tinha havido a separação da Igreja Ocidental e Ocidental. Ele não é muito cultuado na Igreja Oriental. Mas ele tem um ícone ocidental, que tem escrito São Tomás de Aquino, mas o autor foi muito inteligente, para mim, porque ele não representou a pomba, o Espírito Santo, como uma pomba, porque na Igreja Oriental o Espírito Santo não é representado por uma pomba. O Espírito Santo, em regra, é representado por um anjo. Vocês vão lembrar que tem o Rubleyev, um outro famoso, então uma famosa Santíssima Trindade do Antigo Testamento. Ele não foi o primeiro a pintar aquilo. Aqueles temas da iconografia oriental se repetem sempre. O que aconteceu no Antigo Testamento? Eles falam da Santíssima Trindade do Antigo Testamento. Abraão estava no deserto, com Sara, e apareceram 3 anjos. Né? 3 anjos, ele mataram um cabrito, mandou a Sara fazer um passeio, os anjos comeram, daqui a 1 ano nós vamos voltar e vai ter um filho. Né? E ela já estava muito velha, no meu certo já viu o filho, aí 1 ano depois eles voltaram. Os orientais entendem que aqueles 3 é uma antecipação da revelação de que Deus é trino. E como eles apareceram em anjo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo representam de anjo. Então o Espírito Santo para eles é representado como um anjo. E em regra eles não representam como pomba. Então o outro lá, como ele fez dentro da iconografia oriental, ele colocou certo, colocou um anjo soprando o ouvido de São Tomás de Aquino, representando o Espírito Santo. Aqui é São Tomás de Aquino, também ainda, nós estamos falando da pomba, né? A pomba lá em cima. E a pomba. E aqui ele está pensando nos hereges, da heresia, né? Não é uma verroz, porque você verroz sua não, é heresia mesmo, né? E ele está bem jovem aqui, né? No barroco, as pinturas começam a ficar mais movimentadas, né? Aqui é a Virgem do Rosário. Em regra, cada ordem tem uma Nossa Senhora de proteção especial, né? A Imaculada Conceição é dos franciscanos. Dos dominicanos é a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário é a padroeira dos dominicanos. Ele está representado Nossa Senhora do Rosário e quem pintou aqui, o pintor disse que ele pintou a Virgem do Rosário no São Domingos de São Tomás. São Tomás eu não tenho dúvida que é. Eu não tenho dúvida que é São Tomás. Porque a iconografia dele está aqui, o livro, né? O Espírito Santo falando no ouvido dele. Ele não tem o resplandor no peito, mas dá para ver que é São Tomás. Esse aqui eu só posso dizer que é São Domingos, porque o pintor disse que é São Domingos. Porque o atributo de São Domingos, que é o livro e o ramo de livro, não está ali. Né? Está entendendo? São Tomás se define
perfeitamente quem é ele. Por quê? Tem dois atributos importantes dele, o livro e o Espírito Santo. Aqui é um outro, eu acho muito lindo esse quadro. São santos dominicanos, todos eles são dominicanos. Repare, todos eles estão com o hábito dominicano. E aqui está, e não fala quem é, mas eu sei que esse aqui é São Tomás. Por quê? Então, a pomba falando no ouvido dele aqui, tem a pena na mão, tem o resplendor no peito e ainda tem os livros no chão. Né? Agora, para falar no São Pedro Mártir, está lembrado lá? Quando ele foi batizado, está faltando, foi escopiado, né? Está representado pela espada cortando a cabeça dele aqui. Eu não está escrito lá, mas eu imagino. Tá? Te garanto que o pintor que fez a limpeza colocou São Pedro Mártir. E está aqui o outro com o ramo na mão, que é São Domingos. Não vamos ter detalhe aqui. Pela época que foi pintado isso aqui, essa santa aqui só pode ser Santa Catarina de Siena. Porque nessa época viveu uma outra santa importante dos dominicanos, que era a Santa Rosa de Lima, mas nessa época ele não conhecia a Rosa de Lima, então ele representou os pés da cruz ali uma santa dominicana e a Santa Catarina de Siena, que é a doutora da igreja. Né? Também não está falando atributo dela, não vai dar em detalhe. Aqui é a igreja, mais aquele atributo que ele costuma ter, segurando uma igreja. Então, vários santos, aqui está, esse aqui é o estilo, é Santo Tomás de Aquino. Esse aqui, com essa palma na mão aqui e um livro, para gente saber o que é o tal São Pedro Mártir. Aqui está na cara que é São Tomás de Aquino, né? Está com a igreja na mão, está com o livro, né? Aqui está a igreja na mão, a igreja sobre o livro, quer dizer, sustentada pelo livro. Aqui não tem o livro, mas tem a igreja. O hábito é dominicano, é São Tomás de Aquino. Aqui, esse aqui, indubitavelmente, ele está com 3 atributos, 4, né? O hábito perfeitamente dominicano, a pena na mão, segurando a igreja, o resplendor no peito. E aquele lá é uma figura, uma pintura de Cusquenha, aqui do Peru. E aqui ele representaram com uma asa, não está errado, por causa do projeto. Não é muito comum esse atributo da asa dele, São Tomás de Aquino. Aqui um outro quadro, também tem um conjunto de santos, dá para a gente distinguir perfeitamente São Tomás de Aquino aqui. Por quê? Ele está segurando a igreja, tem um resplendor no peito. Esse ramo aqui, de lírio, colocaram na mão dele. Não custava fazer mal não, porque ele foi casco a peça. Não estaria errado colocar esse atributo do lírio na mão dele, não. Mas esse lírio era dispensável, né? E aqui está São Pedro, machado, né? O lírio na mão. Do lado de cá é São Lourenço. Aqui lá provavelmente é São Francisco, aqui lá deve ser São Bento. Aqui está São João Batista. Então nós estamos tratando agora do atributo da igreja, né? O simbolismo da igreja. A igreja não como uma igreja que ele construiu, mas uma igreja, a igreja universal, a qual ele deu sustentação com a doutrina dele. Aí o político Santos, do Crivelli, que foi discípulo de outro dominicano pintor, que foi o Frangélico. Aqui está representando Santo Antão, esse aqui todo mundo sabe o que é, carregando o menino Jesus na costa, descendo no rio, é São Cristóvão, né? Aqui, com essas flechas todas amarradas na água, São Sebastião, você é parte da igreja. E aqui está São Tomás de Aquino, com o resplendor no peito, está o livro na mão, a igreja na mão, então está São Tomás de Aquino, não tem dúvida, São Tomás de Aquino. São os atributos todos dele. Né? Aqui, mesmo caso que Crivelli, que parecia muito devoto dos americanos, ele estudou no convento de São Marcos, em Florença, e foi discípulo, aprendeu a pintura com o Frangélico. Então, nesse detalhe, esse político, eu trouxe o conjunto inteiro. O conjunto inteiro é esse daqui. Eu não vou analisar todos os santos, não. Aqui dá para se ver que aqui é São Domingos, né? Aqui vai ser Santa Catarina. E São Tomás de Aquino está lá em cima. Com a igreja na mão, o livro, o resplendor, o rápido dominicano, tudo direitinho. Tá? Aqui, São Tomás de Aquino com a igreja. O que é igreja? Não é Nossa Senhora? Não, isso aí não é Nossa Senhora.
eu sei que isso aqui é a igreja, é uma alegoria à igreja. Está representando uma mulher tríplice coroada, com 3 coroas. 3 coroas é o Papa, né? 3 coroas da igreja, os 3 poderes da igreja. Né? Está representando a igreja. Não está com o livro, está com uma mulher, no caso, representando a igreja. Essa pintura é um afresco do Vaticano. Aqui, o Papa Urbano IV encomendou a ele o ofício de Corpus Christi. Depois, você disse, né, que existe contestação a respeito disso. Foi contestado, mas a maioria das pessoas até hoje atribui a ele a autoria dos hinos eucarísticos, que eram atribuídos, e teve um grupo de jesuítas que contestou isso, mas hoje em dia aí tem essa contestação. Mas eu acredito que foi São Tomás de Aquino mesmo que escreveu. O Papa teria encomendado a ele e a um franciscano, não lembro o nome, o ofício da missa de Corpus Christi. O franciscano, quando viu a letra, os hinos que São Tomás tinha escrito, ele rasgou o trabalho dele e entregou. Então, São Tomás de Aquino foi lá, entregou para o Papa e foi utilizada como os ofícios do Corpus Christi. E ele escreveu vários outros poemas que foram depois cantados em canto chão. Falaram que se pretende fazer ano que vem também uma série sobre São Tomás de Aquino, então eu vou sugerir que o pessoal do coral daqui pegue os cantos dele, que dá aí uma hora para vocês cantarem bastante músicas, tendo por letra São Tomás de Aquino, no canto chão. Daí a gente manda fácil na internet as letras. Então, ano que vem, se for fazer mesmo uma série de palestras sobre São Tomás de Aquino, eu sugiro que faça uma sobre as músicas e as letras que ele compôs sobre a Eucaristia. Esse fato dele ser tão devoto da Eucaristia, ter escrito tanto poema sobre a Eucaristia, faz com que o ostensório seja incluído entre o outro atributo dele. Então está ele aqui. O Espírito Santo, nós já falamos, né? A pena, também nós já falamos. E o ostensório. Aqui está a pena, o livro, o anjo, o ostensório lá. Aqui está o ostensório e a pena lá. E o hábito franciscano, o hábito dominicano. Né? Aqui está o azulejo. O hábito franciscano, o dominicano, o ostensório. A mesma coisa lá, ele escrevendo, se inspirado na Eucaristia, ele provavelmente está escrevendo uma oração eucarística daquela que ele escreveu. Né? Aqui é a mesma coisa, aqui é um tapete. Aqui são, então, exemplos onde é ressaltado, aparece com bastante evidência esse atributo dele, que é o ostensório. Olha esse daqui, você falou que podia ser um atributo. Olha essa imagem aqui. Está o ostensório, está a igreja, está o livro, tem mais livro aqui embaixo, e ele está pisando aqui nas heresias. Né? Pisando na heresia, assim é São Tomás de Aquino. Né? Vencendo as heresias. Aqui, eu acho muito bonito isso aqui, você está aqui dentro, pode substituir o livro, se não quiser colocar o ostensório, porque o ostensório aparece menos como... Ele está pedindo sugestões para fazer uma escultura de São Tomás de Aquino para colocar aqui na nossa sede, porque esses são barrocos, são muito bonitos sempre. Né? E aqui ainda é São Tomás de Aquino acorrentando as heresias, representado por um dragão, um monstro ali embaixo, no inferno, né? E vencendo as heresias, e ele não está vencendo com os livros dele, não, ele está vencendo com o poder da Eucaristia, por isso está o ostensório dele lá. Tá? Aqui é um quadro do Rubens, que é um pintor muito famoso, né? Ele apareceu no São Tomás de Aquino, tinha que trazer. Ele chama os defensores da Eucaristia. Hoje ele representa vários santos que defenderam a Eucaristia. Dentre os quais no centro ele está o Tomás de Aquino lá, eles conhecem perfeitamente, pelo hábito, o resplendor do peito e o livro. E aqui está uma outra santa que o atributo dela é o ostensório. Quem é? Estão lembrados? Santa Juliana. Santa Clara. Santa Clara tem sempre um ostensório na mão. Tá? Santa Juliana, não sei quando você quer. Porque acho que foi a vidente que deu origem à festa de Corpus Christi. Corpus Christi, pode ser, mas aqui não é. Esse aqui é Santa Clara.
pelo hábito ali dela, um hábito franciscano, pode ser que seja essa outra, mas aí era uma santa um pouco conhecida, mais fácil que o Rubens tenha colocaria a Santa Clara. Santa Clara, você vai em qualquer igreja aqui, qualquer igreja de Santinho, lá você vê Santa Clara está sempre com o extensor na mão também, um atributo dela. Aqui, nós vamos falar de Aquino, contando os dedos. Ele não tem outros atributos. Se tivesse aqui, ó, um livro na mão, poderia ser São Tomás de Aquino. Pelo hábito, é São Tomás de Aquino. Mas eu não tenho dúvida que é São Tomás de Aquino. Não é muito comum, mas aparece também. Ele explicando as 5 vias da existência de Deus. Ele falou sobre as 5 vias, quando ele falou de filosofia de São Tomás de Aquino. É uma pintura que ele mostra com os dedos, explicando as 5 vias da existência de Deus. E isso costuma ser bastante comum com ele. Aqui tem, dando aula na universidade, os discípulos dele aqui, esse santo, se estudar melhor, ele vai descobrir quem é, eu não sei quem é. Em cima não está, lógico que não está, aqui é uma alegoria, né? Tem um papo com os cardeais, estão assistindo a aula dele na universidade, lá em cima, né? E ele está aqui com a mãozinha dele explicando, primeira via, segunda via, terceira via, quarta via, quinta via. Aqui é a mesma coisa. Agora, esse aqui tem um erro. Essa iconografia tem um erro. O gorro dele. Não, então, o erro daqui é o escapulário. Lembra que o escapulário dele era branco? Ah, sim. Se ele tivesse com o escapulário branco, e os outros todos com o escapulário preto, ele podia estar dando uma lição para os frades que atingiam os serviços menores do convento, né? Como São Martinho de Porres, que usa o escapulário preto. Mas São Tomás de Aquino nunca poderia seguir com o escapulário preto, porque ele nunca foi porteiro, nunca foi cozinheiro, nunca foi corredor de convento, né? Bom, então é só para ressaltar. Aqui é uma outra, parece já recorrente dele, na vida dele, essa cena da tentação dele. Nós temos aqui, já foi falado sobre esse assunto, ele expulsando a prostituta, que queria o rompê-lo da família, ele foi preso, depois ele pega petição de desenho crucifixo lá